Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma palavra de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo, inscreva-se e também toque no sininho para ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que entrar um vídeo novo no canal, você será avisado. Abra comigo a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Eu quero começar o toque de esperança de hoje com esse versículo. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Agora anote isso, grave isso, pois aquele que prometeu é fiel. Entenda que aquele que prometeu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é fiel. Deus é fiel. E as suas promessas serão cumpridas na minha vida e na sua vida. Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter lido, que a Bíblia é repleta de promessas de Deus para a nossa vida. Só que tem momentos da vida que as distrações fazem que esqueçamos dessas promessas. As aflições, os problemas que batem à nossa porta também são as causas de esquecermos as promessas de Deus. Mas eu venho através desse vídeo exatamente para te lembrar que existem promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Independente do que você esteja vivendo, passando, todas elas serão cumpridas na sua vida, porque aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Não deixe que as distrações do dia a dia, não deixe que os problemas que te afligem, faça você perder esse foco nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus para as nossas vidas são promessas de bênção, são promessas de paz, de alegria, e todas elas serão cumpridas. E se você parar para pensar e olhar, fazer uma retrospectiva na sua vida, algumas delas já se cumpriram na sua vida. Então lembre disso. Lembre que aquele que é fiel nas promessas irá cumprir cada uma delas. Amém? Abra comigo o livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha que palavra maravilhosa. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O que ele fala, ele não deixa de cumprir. Então entenda que existem promessas para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Se agarre nisso, se agarre nessa palavra. E o que está por trás dessas promessas todas é um Deus que não mente, é um Deus que não se arrepende, é um Deus fiel. E às vezes a gente fica perguntando, que promessas são essas? Que promessas Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? E eu separei aqui algumas delas, só para a gente relembrar, para trazer para a nossa memória essas promessas e para a gente ter esperança nelas, para a gente ter paz nelas. E entender que existe um Deus fiel que cumpre todas essas promessas na nossa vida. Amém? As promessas de Deus na Bíblia, elas são exatamente para nos mostrar em quem devemos crer, para nos mostrar quem é a nossa esperança. Alguns vídeos atrás eu disse que a nossa esperança é uma pessoa.
e é a pessoa de Jesus Cristo. Então, tenha esperança em Cristo e comece a gozar dessas promessas que Deus tem para a sua vida. Primeira promessa que eu quis destacar aqui: Jesus nos dá a salvação. A palavra nos diz que através de Jesus Cristo somos salvos, somos livres do pecado, somos libertos do pecado e que Ele é o Filho do Deus vivo e que nele existe a promessa de salvação. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, com Cristo, teremos o gozo da vida eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais rancor, não haverá mais medo, não haverá mais desespero. Haverá amor, amor eterno, porque Deus é amor. Amém? Então, essa é uma das promessas que eu quis destacar aqui hoje. Jesus nos dá a salvação. Então, através de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos redimidos. Quem está em Cristo, não há mais condenação. Somos livres do pecado. Creia nisso, creia nessa promessa. Outra promessa que eu quis destacar aqui: Ele nos prometeu uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Quem vive com o Senhor terá momentos difíceis, sim. Lembra o que Jesus Cristo, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Jesus nos promete que aquele que crer nele terá uma vida plenamente, repleta de coisas boas, uma vida restaurada. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, um versículo bem conhecido de todos nós. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, desfrute dessa promessa, creia nessa promessa e desfrute em Cristo de uma vida plena, de uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Quando eu falo abundante, não quer dizer só a área financeira. Viva com uma saúde abundante, viva com uma paz abundante, viva com a sua área financeira abundante. Tenha uma vida plena em Cristo Jesus. Isso é uma promessa. Agarre essa promessa em Deus. Outra promessa que eu quis destacar aqui também, que é a promessa do Espírito Santo em nós. Para nos ajudar, para nos convencer da sua palavra, para nos mostrar a sua vontade, Deus prometeu que nos daria o Espírito Santo. E ele mora dentro de mim e de você. E nós podemos recorrer a ele a qualquer momento. Ele vive em nós. Isso é a promessa de Jesus Cristo para a nossa vida. Abra comigo em Lucas, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, a minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo, que ele te ajude, que ele te convença sobre a palavra de Deus, que ele te mostre o caminho, que ele te oriente. Amém? Isso é uma promessa, promessa de quem é fiel para cumprir. Outra promessa que eu quis destacar aqui é que teremos sabedoria e orientação. Deus quer nos aconselhar, nos direcionar, nos mostrar o caminho certo para viver. Por isso, a quem pedir sabedoria, Ele dá. Abra comigo Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se você quer uma orientação, se você quer tomar uma decisão na sua vida, consulte Deus, peça a Ele sabedoria,
que Ele dá livremente. Isso é uma promessa. Amém? Olha quanta promessa o Senhor tem para mim e para a sua vida. Outra promessa que eu quis destacar aqui: Deus nos dá saúde e cura. Também temos a promessa que Deus trará cura e saúde para a nossa vida, se andarmos com Ele, se obedecermos a sua voz. Abra comigo em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Diz assim: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Olha que maravilha! Jesus na cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então creia nisso. Em Cristo Jesus temos a promessa de sermos sarados, de sermos curados. Então, esse Deus fiel, que cumpre as promessas na nossa vida, diz que nos cura, que nos dá saúde. Então, se eu estiver falando com alguém enfermo agora nesse momento, assistindo esse vídeo, receba a cura de Jesus Cristo em sua vida. Que seus órgãos sejam restaurados, que as suas células sejam restauradas, que seu sangue seja purificado e que toda enfermidade caia por terra agora, no nome de Jesus. Creia nessa promessa. Outra promessa que eu quero destacar aqui, que Jesus Cristo nos deu, que Deus nos deu, nos deixou: nossas necessidades serão supridas. O Senhor promete que teremos tudo aquilo que precisamos. Todas as nossas necessidades de todas as áreas da nossa vida serão supridas em Cristo Jesus. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que tremendo esse versículo. E eu quero destacar aqui uma palavra: todas. O meu Deus suprirá todas. Não é algumas necessidades. Então, se você está passando por alguma necessidade, entregue para Deus e creia que Ele suprirá todas as suas necessidades, em todas as áreas da sua vida. Amém? Olha que promessa maravilhosa. E a última promessa que eu quero deixar aqui, a última que eu destaquei, não a última promessa de Deus. Deus tem infinitas promessas para a nossa vida. Amém? Ele diz que nós temos a paz em Deus. Isso é uma promessa. Nós temos a paz em Deus. Se estamos em Deus, nós viveremos uma vida de paz, não importa qual seja a situação. Lembra que paz não é um sentimento que é reflexo de uma situação, não. Paz é um estado de espírito. Então entenda que, independente da situação que você esteja passando, sinta a paz de Cristo em sua vida. Isso é uma promessa. Abra comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz o seguinte: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então não ande com dúvida, não ande com um pé em cada canoa, ande firme nas promessas de Deus, mantenha esse seu propósito de vida em Cristo de uma forma firme, confia plenamente e Ele guardará em paz a sua vida. Amém? Para finalizar, às vezes a gente, diante dessas promessas de Deus, a gente pergunta: por que às vezes não consigo viver essas promessas? Receber essas promessas? Entenda uma coisa: a obediência
nos faz experimentar as promessas de Deus em nossa vida. Grave isso. A obediência nos faz experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Obedeça a voz de Deus. Obedeça o Espírito Santo. Obedeça a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus decretos. E tu irás bem em todas as áreas da tua vida. Amém? Eu quero finalizar esse vídeo com um versículo que fala exatamente sobre isso, sobre obediência. Abra comigo agora em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. E observe bem, observe com atenção esse versículo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, através desse vídeo, você acabou de ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra. Então, obedeça. Tenha uma vida de obediência à palavra de Deus, aos decretos de Deus, aos mandamentos de Deus. E todas essas bênçãos te seguirão. Amém? Essa é a palavra, a mensagem que eu quis deixar hoje para você, através do toque de esperança. Creia nas promessas de Deus. Creia que aquele que prometeu é fiel. Agarre de corpo e alma nessas promessas, confiando, sem duvidar. E todas elas serão cumpridas na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o próximo Toque de Esperança.